Justiça. Uma das poucas coisas que deveria fazer sentido em uma sociedade. E que muitas das vezes não faz. Mas não vamos estar falando aqui da sociedade humana, né? Isso aí deixa para outros canais. Agora vamos estar falando aqui da justiça de Farlum. E exatamente, vamos estar falando aqui justamente do sistema judiciário de Farlum em Hollow Knight Silksong. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho, vai por mim. Eu tive que enfrentar uma boss para eu começar a pensar no sistema judiciário dessa merda. Então merece seu like, merece seu like. E o Davi Aranha tá de volta, então vale a pena sim. Já vai deixando o like aí, já falei isso umas 3 vezes, mas você vai ganhar um Guaraná caso você deixe o like, ok? Então bora pro vídeo, falar de sistema judiciário nessa merda aqui. Uma das coisas que eu mais amo em Hollow Knight é o jeito que ele consegue fazer eu ter uma relação de amor e ódio por ele. Neste caso aqui, foi um pouco dos dois, mas vamos falar da parte do amor, né, cara? Que luta magnífica é a primeira pecadora. Cara, não tem jeito. É a melhor boss fight desse jogo até o momento, da minha opinião. E, cara, como que ela fez eu pensar em tantas coisas sobre Farlum e de como o sistema judiciário naquela merda era uma porcaria. E também fanático de certo modo. E o Rei Pálido é um rei melhor do que a Mãe Seda. Falo mesmo. Porque o cara sabia organizar uma sociedade, né? Já a Mãe Seda, a gente releva os fatos. Mas vamos estar falando aqui justamente do sistema judiciário, como eu disse lá no início do vídeo. E basicamente o sistema judiciário é basicamente o sistema de justiça. Basicamente tu faz merda, tu é julgado. Então, é o básico do básico do básico. Então, vamos estar falando disso neste vídeo, ok? Bem, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar no sistema judiciário de Farlum é que ele é movido por duas coisas. Lá não são crimes, é pecado. Oh meu Deus, Davi, isso muda muita coisa na nossa vida. Não. Pecado é pegado a maioria das vezes no sentido religioso. E vai por mim, eles se puxam muito o sentido religioso. Portanto, que a primeira pecadora foi condenada justamente por transgressão, que é uma coisa que você faz quando você basicamente desafia uma divindade ou uma crença em conjunto da sociedade. Transgressão é basicamente isso. Pelo que eu entendi no mundo de Hollow Knight, né? Vai que na vida real tem outro sentido. Se você aí, na vida real, sabe qual é o outro sentido da palavra transgressão, deixa nos comentários. Bem, lá você podia ser absolvido ou não. A maioria das vezes você não era absolvido. Pra você ser absolvido, tu tinha que morrer. Então, não fazia sentido nenhum você querer ser absolvido. Então fazer merda naquele lugar é a mesma coisa de condenar a prisão perpétua. E muitas das vezes a galera que era presa era por transgressão ou qualquer outra coisa que envolva a Mãe Seda. A Mãe Seda era bem rigorosa com as coisas que os súditos dela faziam. E vai por mim, isso não é nada bom. Diferente do Rei Pálido, que o sistema judiciário dele era outra coisa. Mas eu vou falar do sistema judiciário do Rei Pálido quando eu fizer um quadro de Hollow Knight. Mas por enquanto vamos estar falando de Farlum mesmo, ok? Então por enquanto, o que vocês têm que ter em mente no sistema judiciário de Farlum é que ele era movido a mais pura fanatismo sobre a Mãe Seda, ok? E vamos estar falando aqui um pouco da primeira pecadora, porque coitada, ela sofreu porque descobriu a verdade. Então, vamos lá. Primeira pecadora. Bem, vamos lá. Pecado, transgressão, chance de absolvição, 0. Bem, a primeira pecadora era uma tecelã. Vamos deixar bem claro isso, que ela era uma tecelã. Em Farlum, tecelãs eram consideradas divinas. Cara, a galera lá falava: oh meu Deus, é uma tecelã, o que é foda, caralho. A grosso modo eles eram quase deuses divinos para todo o reino de Farlum. Porque a Mãe Seda era a mãe primordial da seda. E ela vivia dizendo para as tecelãs de que: olha, vocês são minhas filhas, tu são divina, tu são foda pra caralho, então vocês são divinos. Basicamente isso.
A primeira pecadora, porque ela foi... Qual foi o pecado que ela fez para ser considerada transgressão? Bem, ela descobriu que, na verdade, as tecelãs não eram divina coisa nenhuma. Elas eram, na verdade, aquelas aranhazinhas pequenininhas que ficavam na parede, aquelas aranhas que ficam na parede do teu quarto, que evoluíram por causa da seda dela. Então, na verdade, as tecelãs não eram divinas. Elas só foram evoluindo. Elas evoluíram por causa da mãe seda. A mãe seda falou que elas eram divinas, mas elas não eram. Elas eram aquelas aranhas pequenininhas de parede. E depois virou aqueles bichão fodão pra caramba que domina seda. A primeira pecadora, vendo isso, falou: caraca, mentiram pra mim. Então, ela fez o mais sensato. Saiu contando pra todo mundo. Isso dividiu as tecelãs. Uma parte pouco se lixou. A outra parte preferiu seguir junto com a primeira pecadora, né? Considerando aquilo uma grande merda, porque a mãe seda mentiu pra elas na teoria ali. Beleza. Com isso, ela foi presa por transgressão. Pra você ver, a menina descobriu que na verdade eram vindas de uma aranha de parede e foi considerada uma pecadora. Beleza. Tem outros pecadores ali também, que eu não lembro de cabeça. Se eu lembrar, eu vou botar aí no vídeo uma hora. Mas que também foram pegos e presos por justamente não irem a favor da mãe seda. A mãe seda era uma rainha muito, como posso dizer, merda, né? Ou você tava a favor, você tava contra, aí você se ferrava, né? Beleza. Outra coisa que podemos tirar do sistema judiciário de Falun é que ele era muito unilateral. Como assim unilateral, Davi? Simples. Tu entrava lá, vai lá ao tribunal, geralmente tem o cara que te defende e o cara que te ataca. Lá era só os caras te atacando, então você fazia merda, não tinha ninguém do teu lado, porque tava todo mundo do lado da mãe seda. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes que eu enfiar porrada em você! Cala a sua boca! Então era um sistema judiciário muito injusto para certas pessoas. Pessoas que cometiam erros, ou talvez nem haviam cometido os erros e foram acusados injustamente, eram a maioria das vezes jogados lá no Rochedo, que era onde ficava a prisão de Falun, ok? Então, o sistema judiciário tem em mente que ele não era lá essas coisas, era um sistema judiciário muito do injusto. Então, isso mostra que Falun era muito mais arcaica do que imagina. E neste momento, decidi ligar o meu Xbox Series X para podermos, né, para eu poder ler aqui e provar ainda mais o quão injusto era o sistema judiciário de Falun. E vamos estar falando aqui do penitente oitavo, do duodécimo. Não sei o que o duodécimo significa. Mas basicamente ele foi culpado pelo pecado de irreverência. Irreverência é quando você se recusa a se reverenciar a outra pessoa. E quem em Falun era a pessoa mais reverenciada? Mãe seda. Isso prova ainda mais que o sistema judiciário de Falun era baseado totalmente no fanatismo pela mãe seda. Então era uma relação de religião muito fanática. Basicamente a galera lá te matava por você não seguir a mãe seda. Portanto que a penitência foi por acorrentamento. Então o cara foi acorrentado e preso. E a sua absolvição foi concedida após a morte. Como eu disse lá no início do vídeo, a absolvição é a mesma coisa de nada. Você não vai ser absolvido antes de morrer, cara. Você vai morrer sem ser absolvido. E vamos falar aqui do penitente segundo do quarto, culpado pelo percaço de dissonância, penitência por selamento, absolvição concedida após a morte. Mais uma vez, temos aqui um caso de absolvição após a morte. Isso significa que a absolvição era literalmente, oh meu Deus, você só vai ser liberto dos seus pecados quando tu morrer. E como eu tenho repetido isso várias vezes no vídeo, isso mostra que Falun nunca foi um reino de fato abençoado, e sim um reino acorrentado pela mãe seda, pela maldição da seda.
Isso mostra que nunca teve certo nessa história. Diferente do Rei Pálido, que regia os seus nobres súditos com justiça e grande administração e respeito, pelo que vimos na história do primeiro jogo, aqui em Farlum isso não ocorre. Mãe Seda mostra que ela é uma ditadora. Não importa o que você pense, não importa o que você ache errado, se você acha errado as ações dela, se você for contra ela, você será um pecador e deve ser morto, né? Deve ser preso, caçado e acorrentado para que ninguém saiba a verdade. Isso mostra o quão ruim a Mãe Seda era, e a primeira pecadora é basicamente o aspecto disso. Isso mostra que nem mesmo as tecelãs, que ela considerava como suas filhas, escapariam de sua justiça deturbada e totalmente injusta. Isso de fato deixa Hollow Knight Silksong com uma profundidade ainda maior e mostrando que Mãe Seda não era uma rainha de fato boa, e sim uma rainha maligna, tirana e que deveria ser sim tirada de seu trono. Isso deve-se muito pela sua natureza. Seres pálidos, como foi revelado nesse jogo, né, no jogo de Hollow Knight Silksong, seres pálidos têm a necessidade de dominar e governar reinos. Isso é uma coisa natural, dita pela própria Hornet, que ela sim sentia uma certa atração por tomar e usurpar o trono da Mãe Seda. Isso mostra que é possível a Hornet ceder a este lado dela num final ruim do jogo, onde ela basicamente toma o lugar da Mãe Seda. Isso significa que é natural dos seres pálidos, mas não é natural que eles sejam tiranos, né? Portanto que o Rei Pálido não foi de certa forma tirano. Bem, pelo menos ainda não que não saibamos, né? Vai que em um jogo da franquia mais pra frente é revelado que o Rei Pálido foi sim um tirano. Mas até o momento a Mãe Seda é o único ser pálido que vimos ser realmente tirânico. Então a você que chegou até o final desse vídeo, cara, muito obrigado, de verdade. Estamos aqui, mano, já com 2.113 inscritos, cara. Sem dúvidas é um apoio que eu estou de veras muito feliz, galera, por tudo que vocês estão fazendo, tá ligado? Tipo assim, a última live que fizemos foi maravilhosa, tivemos a participação de Legend Shadow e, cara, foi uma das melhores lives que eu já fiz da minha vida inteira. Então se você tá nesse final desse vídeo, mano, muito obrigado de verdade pela sua participação nesse canal, seja comentando, deixando like, dando ideias de vídeos na comunidade. Inclusive nossa comunidade do canal está aberta, então caso você tenha interesse de instalar, mano, dá aquela passada lá que fortalece o canal demais também, tá ok? Então é isso, esse foi o episódio 2 de Crônicas de Farlum. Espero ter gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios de Crônicas de Farlum. Então é isso, galera, fique com Deus, Jesus ama todos vocês, forte abraço e falou, pessoal, até mais!